Amém? Sou Kleber. Obrigado. Pastor Kleber. Hoje é praticamente a segunda mensagem que eu trago como pastor. Eu era presbítero até final do ano passado. E pela graça e a misericórdia, não é mérito, não é status, não. É o chamado de Deus. E eu estava hoje em casa, antes de vir, tomando café depois, e eu lembrei que muitas vezes, os irmãos, muitos que estão aqui talvez, me chamavam de pastor, eu não aderia muito àquilo, mas eu sabia o meu chamado. Porque desde os meus 14 anos eu fui profetizado a respeito disso. Mas eu entendi que eu não podia me proclamar, porque quando você se proclama, muitas vezes Deus não está nisso. Mas vocês foram vendo isso. Deus foi revelando através de vocês a respeito do chamado que Deus tinha na minha vida, a qual eu fui criado, eu tenho certeza disso. Eu posso fazer qualquer outra coisa no mundo como eu já fiz. Trabalhei em empresas, formado em outras coisas, mas assim, o meu chamado é trazer a palavra de Deus, aonde eu tenho prazer. Alguns sábados atrás nós fizemos eu trouxe uma recapitulação do ano passado, do último módulo da série Paulo, e nós ficamos ali 4 horas estudando sobre a vida de Paulo, e se deixasse eu passasse a noite toda falando, porque eu gosto de falar da palavra de Deus. E o que me deixou mais feliz, aquele pouco grupo que estava ali comigo, eles estavam sedentos, e eu não vi ninguém cansado, porque a palavra de Deus revigora, gente. Ela traz vida. E é essa vida que eu quero trazer para você. Amém? Amém? Hoje eu vou estar falando algo que Deus essa semana me tocou. E aí eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei, Senhor, mas eu já falei isso na igreja. Eu já falei esse tema na igreja, em algumas pregações passadas. Mas Deus falou comigo, falou, filho, e eu pedi confirmação para o Senhor. Não é a mesma mensagem, porque a palavra de Deus se renova. Eu fiz uma nova mensagem baseada no Espírito Santo. Mas Deus falou assim, filho, se eu estou pedindo para você falar de novo, é porque ainda o meu povo, precisa ouvir essa mensagem. Eles precisam gravar na sua mente. E eu quero fazer uma pergunta que me chamou muita atenção na quinta-feira no Start. E eu vou fazer uma pergunta básica para vocês. Quem ama The Way aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. É a igreja a qual você está. Agora, eu vou fazer uma segunda pergunta. Quem ama Jesus aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Sabe o que acontece, meu irmão? O pastor Melchior falou algo na quinta-feira no Start, na inauguração. Quem não veio, ainda há tempo de se inscrever. Ontem teve uma nova turma, foi bênção de Deus também. Tinha mais ou menos quantas pessoas? 60? 60 pessoas ontem no sábado, 5 horas da tarde. Parecia um culto, toda hora o pessoal chegando. Na quinta-feira foram divididos em 2 salas, né? Tinha uma galera grande. 83 na quinta-feira. Ou seja, isso mostra o desejo de vocês de aprender a palavra de Deus, e vocês estão no caminho certo. Sabe por quê? A palavra diz que conhecereis a verdade. Vocês sabem. Vocês sabem. É a única coisa que vai te libertar dos vícios, do pecado, da pornografia, sabe? Do adultério, de você mesmo, dos seus instintos, dos seus impulsos. É a palavra de Deus. Você pode ouvir 10 podcasts sobre várias mensagens o dia inteiro. Você pode ficar o dia inteiro ouvindo mensagens e podcasts e etc, YouTube. É diferente quando você pega a Bíblia e começa a ler. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus faz saltar as palavras dentro de você, e você consegue entender. Sabe por quê? Porque Deus zela pela palavra dele. É a única coisa imprescindível que Deus zela, é a palavra dele. A palavra de Deus é imutável. O que quero dizer? Imutável, Deus não muda. Uma vez que você lê,
entende, coloca em prática, a sua vida será transformada. Às vezes as coisas à sua volta não estão muito transformadas não, mas dentro de você está. A maior paz que você sente é quando você está vendo tudo desabando à sua volta, mas você sabe em quem você crê. Sabe o que Jó fala? Jó fala assim, ele fala: o meu Redentor vive. E tem um versículo que me chama muita atenção. Jó se coçando com caco de telha, sofrendo, ele fala: ainda que ele me mate, eu ainda louvarei o nome do meu Deus. É essa fé que Deus quer de nós. E sabe como você vai conseguir essa fé? Através da presença de Deus, buscando a presença de Deus. Amém? Quero compartilhar com vocês um texto que quando eu li na quinta ou na sexta, eu não lembro exatamente, embora eu já tinha lido já várias vezes, mas como eu falo, a palavra de Deus sempre renova a gente. Está em Êxodo capítulo 40, verso 34 em diante, mas eu só vou ler o verso 34. Então, Êxodo 40, verso 34. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro, ou a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 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 Sabe o que aconteceu aqui? Algo que Deus, aqui foi o ápice naquele momento para o povo de Israel, que tinha saído pós o Egito. Foi um momento crucial para a história de Israel. Aqui está falando sobre o tabernáculo, mas quando a nuvem de Deus desce sobre aquele lugar, depois que foram construído o tabernáculo, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. E em nome de Jesus, a glória de Deus vai descer sobre esse lugar. E não está atrelado à minha pessoa, não tem nada a ver comigo. A glória é para Ele. Eu sou apenas um instrumento na mão de Deus. Mas eu quero que você entenda: a glória de Deus descerá sobre a sua vida. A glória de Deus descerá na sua vida, meu irmão, quando você estiver na sua casa. Você, mulher, quando você estiver lavando a sua louça. Você, homem, quando estiver no trabalho. Você, mulher, quando estiver no seu trabalho também, no seu escritório, seja lá fazendo o que for. Você, homem, quando estiver ajudando a sua esposa, como eu estava ontem limpando o banheiro, você está adorando a Deus, você está trazendo a presença de Deus. Ontem tinha alguns homens, eu estava aqui à tarde ajudando no final da tarde, passando o rolo ali, ó, o chão lindo, tá vendo? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E eu quero crer e tenha certeza que cada homem, ou cada pessoa que esteve aqui, mulher que esteve aqui ontem, sexta-feira, esses dias todos, fazendo, eu tenho a certeza que fizeram com amor pela obra do Senhor. Porque Deus conta com a gente. Deus não vai mandar anjo para pintar o chão. Deus vai pedir para nós que estamos aqui na terra. Até porque Deus não precisa nem de chão. Que a glória dele vem de cima para baixo. Mas Ele conta conosco, como Ele contou com o povo para construir o tabernáculo. Deus falou: pede para tal família trazer tal coisa, tal família fazer tal coisa, e cada um tinha a sua função. Porque Deus conta com você. Deus conta com você, homem, na sua casa. Deus conta com você, mulher, na sua casa. Deus conta com você, na sua família. Deus não vai contar com o vizinho. Deus não vai contar com, sabe, o amigo do amigo. Não, Deus conta com você. Aonde você está, Deus conta com você no seu trabalho. É com você que Deus está esperando que faça uma diferença naquele lugar. A glória de Deus só vai descer quando você buscar a presença de Deus, amém? E aí eu quero trazer, eu gosto muito de fazer isso,
Eu trouxe o final, mas eu quero que você entenda o começo, senão a gente não vai entender nada. Por que Deus desceu ali naquele lugar? Por que depois que construiu o tabernáculo, a tenda da congregação, a tenda do encontro, como alguns versículos chamam, por que Deus desceu? Eu quero trazer para você, não vou ler o versículo, mas só para trazer a história. Essa história começa no capítulo 19, verso 1 de Êxodo. Deus, depois de 3 meses que o povo saiu do Egito, Deus chama Moisés no Monte Sinai para instruir o povo. O povo saiu do Egito, lembra do Mar Vermelho quando abre? Que a gente sabe a história desde pequena ali, o mar abre, o povo passa seco, aquela coisa toda. O exército de Faraó são destruídos, o mar se fecha, mata todo mundo, ok. Eles atravessam e vão para o deserto. Só que lá, eles precisavam de instrução. Nós estamos falando em torno de 2,5 milhões a 3 milhões de hebreu. É gente para dar de pau. E era Moisés sozinho para instruir todo aquele povo. E aí o que acontece? Deus chama ele lá no Monte Sinai. E aqui eu quero deixar já um entre parênteses. Deus chamou Moisés. Moisés subiu ao monte para ouvir a voz de Deus. E eu quero que você entenda qual é o lugar que você tem separado para ouvir a voz de Deus. Você já acorda já com o celular na mão, vendo as mensagens, pula da cama, vai tomar um banho, vai escovar o dente, vai tomar café, se troca e vai? Ou você tira um pequeno momento de sua manhã, da sua primícia, e fala: Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Senhor, eu quero te dar graça porque eu acordei. Quantos nessa madrugada morreram? Senhor, eu quero te dar graça porque eu estou com as minhas pernas, Senhor. Senhor, eu quero te dar graça porque eu estou tendo os meus movimentos para escovar os meus dentes. Quantos não têm mais os movimentos? Quantos estão com doenças intermináveis? Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o meu Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor me deu o pão que está na minha mesa. Uns com muito, outros com pouco, mas em tudo dai graça, a palavra diz. O que você tem feito? Você tem ido para o monte se dedicar às primeiras horas do seu dia, a sua primícia, o seu dízimo ao Senhor? Dízimo também é 10ª parte do seu tempo, que por certo seria 2 horas e 40 minutos. Mas eu estou falando de alguns minutos para você. A gente vive num mundo corriqueiro, no mundo do fast food, no mundo da correria, no mundo que eu tenho que resolver muitas coisas, e Deus que vem atrás. Mas Moisés não. E aí a gente quer intimidade com Deus, e não tem como ter intimidade com Deus se você não dedica tempo para Deus. Se você não se dedicar tempo para Deus, você nunca vai ter intimidade com Deus. Se você não se dedicar tempo com a sua esposa, com seu esposo, seus filhos, você nunca vai ter intimidade com eles. Eu sei que no mundo de hoje é difícil, mas se você não se dedicar, se você não parar, se você não voltar para trás, rever os seus conceitos, você vai ser, sabe, aquela pessoa ambulante que só vai vivendo. E aí você vai cair lá em Provérbios, lá em Eclesiastes, se eu não me engano, quando Salomão fala: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O que ele quer dizer? Rotina de rotina, tudo vai cair na rotina. E Deus não quer isso de você. Deus quer que você tire um tempo. Moisés subiu para o monte, Deus deu instrução. No capítulo 19, continuando, verso 8, o povo disse a Moisés que tudo que o Senhor falasse com eles ia fazer. Deus deu instrução para Moisés. E aí o povo fala: ó Moisés, cara, tudo que você falar para a gente nós vamos obedecer. Presta atenção, obediência é a base do cristianismo. Eu posso estar aqui no altar, meu irmão, eu posso estar dando aula para o Start, eu posso estar jejuando, eu posso estar orando de madrugada, eu posso estar fazendo o que for, mas se eu não obedecer a palavra de Deus, esquece. É obedecer a palavra de Deus. Às vezes a gente está lutando com coisas que é tão simples. Deus quer que você só obedeça, mas você insiste, como esse povo, que Deus chega um momento que chama eles de obstinado. Mas nós vamos chegar lá. E aí o povo fala: não, Moisés, tudo que você falar a gente vai obedecer. Deus desceria para falar com Moisés. Deus falava com Moisés através de uma nuvem espessa, a Bíblia diz. Isso está lá em Êxodo 19:9.
Se você quiser saber essa história linda, começa a partir do capítulo 19 e vai até o 40. Não precisa ler para trás. Você vai ver o que Deus fez com o povo. As instruções, etc. Eu amo essa história. E aí, Deus descia para falar com Moisés através de uma nuvem espessa. Moisés subia no monte e Deus se revelava. Deus descia. Deus descia. Deus quer descer na sua vida, meu irmão. Deus quer descer na sua casa. Persevera. Ah, mas não desceu ainda, Kleber. Eu estou orando já há 1 ano. Continue. Pensa se Jesus no 3 anos, o ministério de Jesus foi 3 anos e meio. Pensa Jesus nos 2 anos e 9 meses. Fala, não, chega, deu. Pai, me leva. Deixa essa galera aí, eles que se percam aí, vai todo mundo condenado, fica tudo certo. Não. Jesus, a palavra diz que ele foi até o fim. Morreu por mim e por você. Morte de cruz, a pior morte que existia naquela época, para salvar eu e você, para que você tenha vida e vida em abundância. E se você tem buscado esse Deus, creia que Jesus, ele te dará vida e vida em abundância. Se você não teve encontro com Jesus, hoje é o dia de você ter, e ter a vida e a vida abundante que Jesus proporcionou e proporciona para você até a eternidade. Ele está te dando a oportunidade hoje. Hoje pode ser o seu último dia. Você nunca sabe. Você não sabe. Tinha um irmão que estava aqui congregando conosco numa quarta-feira. Ele foi embora para a eternidade. Ele não sabia que era a última adoração que ele tinha ao Senhor, mas Deus sabia que era aquele dia que Deus ia chamar ele. E hoje ele está com o Senhor. Você não sabe, eu não sei o meu dia. Portanto, hoje é o dia de você ter um encontro com Deus. Amém? O povo ficou com medo. No capítulo 20, do verso 18 a 19, o povo ficou com medo quando Deus falou com Moisés. Quando Deus fala, ó, se santifica, se separa, eu vou falar com todo o povo. Deus queria falar com o povo. Deus não queria falar só com Moisés. Deus não quer falar só comigo, só com os pastores. Deus quer falar com você, meu irmão. Deus quer falar com você, na sua casa, no seu dia a dia. Deus não precisa que eu suba aqui para falar com vocês. Deus quer falar com vocês no seu dia a dia. Deus quer ter intimidade com você. Mas para isso você tem que se dispor a ter intimidade com Deus. E aí Moisés foi lá, levou o povo. Deus deu algumas instruções, porque o povo ia até um determinado momento, até um determinado tanto. E aí quando Deus desce, a Bíblia fala que o monte Sinai fumegava. A presença de Deus estava naquele lugar. Deus gosta de aparecer para você. Ele gosta de aparecer para você. Ele gosta de se aparecer para você. Ele quer que você veja Ele, a glória dEle. A Bíblia fala que o monte fumegava, a nuvem desceu, saiu relâmpago, o monte tremia, a palavra diz. E o povo ficou com medo, eles correram, voltaram para trás. E aí eles falam, Moisés, ó, não Moisés, que você fala por nós e a gente obedece, mas não deixa Deus falar conosco, senão Ele vai matar a gente. Olha que coisa. Sabe o que eles estavam querendo dizer? Moisés, eu prefiro ouvir você do que ouvir a Deus. Moisés, a gente quer continuar a nossa vida no Egito, a nossa obstinação, a nossa velha vida. A gente quer viver com os pecados de estimação. A gente não quer viver uma nova vida. A gente prefere ouvir você, que você é mais benevolente do que Deus, que olha o que Ele fez. O povo preferiu ouvir um ser humano, que Deus usava ele, como está talvez me usando agora, mas não quis ouvir a voz de Deus. Nós vivemos numa geração que hoje você ouve todo mundo, mas você não ouve a voz de Deus. E como você vai entrar naquele versículo que Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, a voz do bom pastor, porque elas me conhecem. Quem que você está conhecendo? Qual a voz que você está ouvindo? Qual a voz que você está conhecendo no seu dia a dia? A voz da sua ansiedade? A voz do seu querer, do seu desejo? Ou é a voz do Senhor? Quando fala, filho, não faça isso. Aí você fala, não, isso é coisa do cão, vou lá fazer. Pois é. A bênção e a maldição, como fala em Deuteronômio, está na tua decisão. A bênção está aqui, a maldição está aqui. Eu estou no meio. Eu escolho para onde eu vou. Se é para a bênção ou para a maldição. Aonde você está indo? Meu Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. Isso fala no capítulo 33, verso 9 de Êxodo. A nuvem descia
e Deus falava com ele. Moisés falava com Deus face a face. Ou melhor, Deus falava com Moisés face a face. Eu quero que vocês leiam comigo no capítulo 33, verso 11. Olha o que diz. Capítulo 33, verso 11 de Êxodo. Olha o que o texto diz. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué se auxiliava. Eu quero, quem pode passar primeiro a imagem, por favor? Quero que vocês entendam o que quer dizer o arraial. Tá aí, meu irmão. Esse aqui era o tabernáculo. O arraial é todas essas cabaninhas que vocês estão vendo em volta. Que o povo hebreu, eles eram nômades, ou seja, eles viviam em cabanas, eles não tinham residência igual nós de construção civil. Então, em volta era o arraial. O tabernáculo ficava no centro. O tabernáculo ficava no centro. Em algum estudo, eu já dei um estudo sobre isso já no Start, sobre o tabernáculo, sobre a tenda da congregação, sobre a arca da aliança. Mas eu não quero me ater a isso, eu quero dizer que o povo ficava em volta e o tabernáculo ficava no centro. Lá atrás ficava a arca da aliança, no lugar santo do santo, no meio santo lugar. Aqui, onde está aqui a questão do sacrifício, aqui ó, era o átrio, onde o povo oferecia os holocaustos. Mas aonde eu quero que vocês entendam, tá vendo o povo tudo em volta? A fumaça, tá vendo? A nuvem ali, a fumacinha. Tá vendo aqui o tabernáculo no meio? Pois é aí que eu quero chegar. Deus quer estar no centro da sua vida. Deus falava com Moisés, mas Deus falou, poxa, eu preciso que esse povo, eu preciso estar no centro da vida deles. Moisés, faz o tabernáculo e põe no meio do arraial, porque eu quero falar com o povo todos os dias. Eu quero estar no centro da vida deles. Eu quero estar no meio do meu povo. Deus quer estar no meio da sua vida, meu irmão. Deus quer estar no meio das suas decisões. Deus quer estar no meio do teu trabalho. Deus quer estar no meio do teu casamento. Deus quer estar no meio de tudo que você faz e realiza. Ele quer ser o centro de todas as coisas. Se Deus não tem sido o centro de todas as coisas, peça, rever os seus conceitos. Fala, Senhor, me perdoa, porque eu estou colocando o Senhor em segundo plano, terceiro. As demais coisas têm sido o Senhor e não as demais coisas. Porque a palavra de Deus fala assim: buscai ao Senhor Deus em primeiro lugar. É o primeiro maior mandamento. De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo maior é o que? Amar ao próximo como a ti mesmo. Outro momento Jesus fala: buscai a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus queria estar no meio do povo, mas o povo não estava entendendo. Deus falava com Moisés face a face. Sabe por quê? Porque Moisés, antes disso, ele fez uma tenda chamada tenda da congregação. Tá vendo esse arraial aqui, essa galera toda? Moisés pegava a sua barraquinha de acampar, ele se retirava, ele ia para bem longe, para ter uma intimidade com Deus, antes de ter o tabernáculo. Quando o tabernáculo não existia, Moisés ele fez a tenda do encontro sozinho. E Deus gostou tanto da ideia, que falou: poxa, rapaz, eu não quero só falar mais com você, Moisés. Você tem intimidade comigo, agora eu quero que você faça a tenda, o tabernáculo no meio do povo, que agora eu quero falar com eles também. Moisés ele se retirava, ele tinha intimidade com Deus. A presença de Deus é tudo, meu irmão. A presença de Deus tem que ser tudo na sua vida. Sabe por quê? Lá em Êxodo 33, 14, 15, não vou ler, mas só para vocês entenderem. Moisés, vamos ver assim, ó. Diz assim: Deus respondeu. Aqui é quando o povo se rebelou contra Deus. Fez um bezerro de ouro, fez as suas idolatrias. Deus ficou irado, Deus ia fulminar o povo. Ia começar uma geração a partir de Moisés. Mas Deus falou assim: Moisés, Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Aqui Moisés está intervindo em favor do povo. E aí Deus fala assim para ele que ia mandar a presença. Aí então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Sabe o que quer dizer isso? Moisés está dizendo assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir fazer nada. Kleber, se Deus não for comigo,
eu não consigo nem estar aqui em cima de pé, porque é Deus que me sustenta, é Deus que me trouxe aqui. E é isso que Moisés está querendo dizer: eu só posso guiar esse povo se o Senhor estiver na frente, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor, a tua presença for comigo. E a presença de Deus que nós devemos buscar todos os dias. É a presença de Deus que vai te dar direção, é a presença de Deus que vai te dar vida, é a presença de Deus que no momento de dificuldade, de aflição, de tempestade, é ela que vai te direcionar, é ela que vai te levar ao caminho certo, em pastos verdejantes, como fala no Salmo. Mas muitas vezes a vara e o cajado dele é o que vai te consolar. Vara e cajado é sinônimo de conserto, de trazer para cá. É isso que o pastor fazia. Jesus é o teu bom pastor. Ele precisa, ou melhor, você precisa da presença de Deus. Moisés falou: se o Senhor não for na frente, eu não consigo fazer nada. Você está fazendo na força do seu braço? Você está fazendo tudo do seu jeito? E está achando que Deus está nesse negócio? Eu quero deixar bem claro: nem tudo que está dando certo Deus está. Nem tudo que está dando certo na sua vida Deus está. E eu tenho prova bíblica para isso. Está em Êxodo também. Cuidado, peça direção, peça discernimento. Nesses últimos tempos, o maior dom que nós devemos pedir, meus irmãos, é o dom do discernimento. Discernir o que é de Deus e o que não é. Porque quando surgiu o anticristo, se você não tomar cuidado, você vai ser enganado por ele. Porque você não vai ter o discernimento espiritual de saber se é de Deus ou se é do maligno. Portanto, peça para Deus o dom do discernimento, para que você possa discernir o que é de Deus e o que não é, o que é certo e o que é errado, e faça o que é certo, em nome de Jesus. Amém? A presença de Deus, ou a glória de Deus, é tudo. Moisés amava tanto a presença de Deus, que armou a tenda fora do arraial, como eu disse. Isso está lá em capítulo 33, verso 7. Aonde você tem armado a sua tenda da congregação? A pergunta que eu faço para você agora: aonde você tem armado a sua tenda da congregação? É só quando você está na igreja? Se for, a partir de hoje você mude. Sabe onde é a minha tenda da congregação? Não sei se eu já falei aqui. É a sacada do meu apartamento, onde eu moro. Sempre que eu vou nas madrugadas, eu vou lá, acordo, eu e Deus. E é lá que eu fecho, fica eu e a sacada. E ali eu me ajoelho, ali eu falo com o Senhor, e é ali que Ele fala comigo. Foi o lugar que eu achei para estar mais perto do meu Deus. Foi o lugar que eu tenho intimidade. E eu acordava um pouco mais tarde, aí o filho acordava para ir para a escola, às vezes a esposa também para o trabalho. Eu falei: eu preciso arrumar um horário que eu esteja eu e Deus, mais ninguém. No lugar onde esteja só eu e Deus. E lá é a tenda da congregação. É lá que Deus fala comigo. É lá que muitas vezes traz uma palavra como essa. Mas se você não tiver esse lugar, como você vai ouvir a Deus? Se você não se dedicar, como você vai ter intimidade com esse Deus? Aí você fala: nossa, fulano é usado por Deus, Beltrano, Deus quer usar você, meu irmão. Quer me usar? Amém, mas quer usar você. Você é um agente de cura em lugares que você nem imagina. Deus quer que você tenha tempo. Separa um lugar, faça a tenda da congregação no teu local que você mais acha. Mas tenha um tempo com o Senhor. Deus quer falar com você. Que a tenda da congregação não seja quando eu estou indo para o trabalho, quando eu estou dirigindo, quando eu estou... Não. Você consegue fazer algumas coisas andando de carro, fazendo os seus afazeres? Claro que não. Você tem que tirar um tempo. Uma criança pequena, você só dá atenção para ela quando você desce e olha no olho dela, ela sente segurança. E Deus muitas vezes faz isso conosco. Ele desce do céu para ouvir você. Ele fez isso tanto que fala lá em Mateus, glória a Deus. Deus fez isso tanto, meu irmão, que Ele fez isso em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, imensurável. Ele mandou seu filho e falou: filho, desce lá.
desce lá, olha no olho deles, olha a aflição do meu povo, olha o sofrimento da irmã tal, do irmão tal. Olha, Senhor, olha lá, meu filho, cuida deles, salva eles, traga a vida eterna de volta. E foi assim que Jesus fez por mim e por você. Por isso a Ele a honra, a glória e o poder. A Ele. A igreja é uma bênção. A igreja deu uma bênção. Outras igrejas são uma bênção. Mas Jesus tem que ser o principal nas nossas vidas. A igreja é só um lugar onde a gente se reúne para adorar o Senhor. Quando a gente sai daqui, o que fica aqui? Só cadeira. Cadeira adora o Senhor? Claro que não. Quem adora é você. A reunião dos santos faz a diferença nesse lugar. A glória de Deus só desceu naquele lugar, sabe por quê? Tinha lá a galera lá, o povo hebreu tudo em volta, vendo a manifestação de Deus. E assim Deus quer fazer com você. Amém? Onde você tem armado a sua tenda? Qual é o lugar de sua intimidade com Deus? Qual é o lugar? Pensa consigo. Deus espera ter intimidade com Ele, como Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 3, verso 8. Eu acho que eu não passei para a irmã, mas não tem problema. Gênesis 3, 8 diz assim que... Vamos lá ler, ó. Glória a Deus. Os irmãos são rápidos no gatilho. Ao ouvir a voz do Senhor. Aqui Adão e Eva já havia pecado. E olha o que acontece. Ao ouvir a voz do Senhor, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus. Olha que forte. Deus vinha, em outros textos, em outras versões, Deus vinha no virar da tarde, falar com Adão e Eva. Por que Deus vinha no virar da tarde? Deus é tão educado, que Deus não vinha de manhã, não vinha na hora do almoço, não. Deus deixava eles viver o dia deles, ter as experiências deles, né? Adão dando nome aos animais, cuidando daquilo que Deus deu ordem e poder, ali, autoridade para ele. Eva fazendo as suas funções junto com seu marido. E aí no final do dia Deus vinha, no virar da tarde, conversar com eles. Isso mostra a intimidade que Deus tinha com Adão e Eva. Todos os dias Deus vinha falar com eles. Só que aqui foi o último dia que Deus veio falar com eles. Sabe por quê? Entrou o pecado na humanidade. Mas mesmo assim Deus veio. Deus podia bem falar, deixa eles lá, eles pecaram, que morra, já estão mortos mesmo. Mas não, Deus se importou com eles. Deus ainda deu oportunidade para Adão e para Eva para se arrepender. Deus se importa com você. Deus tem dado oportunidade para você ter intimidade com Ele. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando para que você tenha intimidade com Deus. Adão e Eva, eles se esconderam. Pecado nada mais é que a gente se esconder da glória de Deus. Lembra no capítulo 40, 34, que a glória de Deus desceu? Mas para a glória de Deus descer, Moisés teve que obedecer todas as ordens do Senhor. E depois que obedeceu, a glória desceu sobre aquele lugar. Amém? A glória de Deus, ou a presença de Deus, gera o sobrenatural. Isso está lá em Gênesis 34, 28. Vamos ver? Êxodo 34, 28. Êxodo 34, 28. Diz assim: Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Ou seja, Moisés estava no monte, ele ficou 40 dias sem comer e sem beber, a palavra diz. Só consegue fazer isso o sobrenatural de Deus quando você está na presença de Deus. Sem a presença de Deus, o sobrenatural não vem sobre a tua vida. Qual é o sobrenatural que você tem orado tanto? O que você tem pedido para Deus? O impossível de Deus ainda não aconteceu na sua vida? Moisés ficou 40 dias sem comer e sem beber, porque a presença de Deus era tão grande naquele lugar que ele não sentia nem fome. Algo sobrenatural. Se você falar isso fisicamente, biologicamente, o ser humano não aguenta ficar.
Mas com a presença de Deus você vive o sobrenatural. Tanto que isso é uma prova tão viva, que quando Deus alimenta Elias, quando ele saiu da caverna, Deus deu um pão para ele, que ele andou 40 dias e 40 noites com um pão. Como você consegue com um pão sobreviver por 40 dias no deserto? O pão sobrenatural de Deus vai cair sobre a sua vida e sobre a minha vida. Receba o pão de Deus, a provisão de Deus sobre a tua vida, o sobrenatural de Deus. Traga à existência aquilo que não é. Comece a orar a partir de agora aquilo que não é. Não, Senhor, eu creio, pela fé, eu já estou vendo a provisão chegar. Eu creio pela fé, o meu filho salvo aqui no altar do Senhor. Eu creio pela fé, Senhor Deus, alguma coisa acontecer. Eu creio pela fé, Senhor Deus, a minha cura chegar. Eu creio, Senhor Deus, eu saindo do hospital curado. Eu creio, Jesus, traga existência aquilo que Deus quer que você traga existência, através da intimidade dEle. Amém? E é isso. O sobrenatural de Deus só vem quando a gente está na presença de Deus. E o sobrenatural de Deus, muitas vezes Deus quer de você perseverança. Por que você tem desistido tão rápido das coisas? Por que você, tudo que começa não termina? É algo que eu estou eliminando da minha vida. Eliminando da minha vida a palavra procrastinação, postergação, adiar, qualquer coisa do tipo. Isso é o mal do século. Amanhã eu faço, amanhã, esse amanhã nunca chega. Hoje nós estamos no dia 22 de fevereiro, 23. Qual foi a promessa que você fez na virada do ano, que você não cumpriu até agora? Ou que se começou, parou e... Hoje ainda é dia. Eu lancei um desafio, lançamos um desafio na quinta-feira no Start. Quem quiser, claro, lê a Bíblia nesse ano, lê a Bíblia inteira nesse ano. E eu tenho certeza que algo vai mudar dentro de você, e principalmente aqui, onde Satanás mais ataca, na sua mente. Você só vai ser munido com o capacete da salvação uma vez que você buscar a palavra de Deus. Portanto, leia a palavra. Faça esse desafio para você mesmo esse ano, ainda dá tempo. Você pode ler, dá tempo. Tenho certeza disso, você consegue ler a Bíblia nesse ano todo. Coloque esse desafio. A gente tem metas para tantas coisas, né? Por que não na palavra de Deus? Tenho metas no meu trabalho, de vendas, ser um bom funcionário, atingir resultados, melhoria contínua. Esse é o mundo do business, dos negócios. E qual que é a meta que você está colocando para a presença de Deus? Moisés colocou uma meta de ter intimidade com Deus. E nós estamos vendo sobre Moisés um nome que até hoje os judeus, preza demais, porque foi daqui que surgiu os 5 livros pentateucos. É daqui que o judaísmo tem a base do cristianismo. É daqui que surgiu o início de todas as coisas. Foi através de Moisés, um cara que se dedicou, um homem como eu e você, a qual Deus chamou aos 80 anos para cumprir um chamado. Aí você fala, poxa, mas eu estou velho. Não, Moisés tinha 80, Abraão tinha 75, Isabel não podia ter filho, já era velha. Mas Deus com todos fez um novo começo. Deus quer fazer um novo começo na sua vida. Busque intimidade com Ele. Busque intimidade com esse Deus. E aí, meu irmão, quero dizer para você, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. E eu quero fazer uma pergunta e ao mesmo tempo já dar uma resposta. Por que Deus pediu para fazer o tabernáculo? Por que Deus pediu para Moisés fazer o tabernáculo? Como eu disse, o tabernáculo era um local que Deus queria ter intimidade com o povo. Mas a palavra tabernáculo, que quer dizer no hebraico tabernaculum, quer dizer habitação. O sentido literal é habitação. Deus quer habitar dentro de você. E Deus habita tanto dentro de você, que eu tenho certeza disso, que quando Jesus fala que Ele ia, mas ia mandar o Consolador, a qual estaria dentro de você e dentro de mim, uma vez que você aceitou Jesus, é claro. Só tem o Espírito Santo, aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida.
Aquele que não aceitou, hoje é a oportunidade de aceitar, não tem outro caminho, porque Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus Pai, se não for por mim, Jesus disse. Então eu não posso falar nenhuma enganação para você, se não for a verdade bíblica. Ou seja, se você não tiver Jesus como o único suficiente Salvador, você não tem o Espírito Santo. E uma vez que tem o Espírito Santo, automaticamente Deus habita em você. Ah, mas eu estou pecando. Se você está reconhecendo o seu pecado, é o Espírito Santo que habita em você, que está mostrando, para que você se arrependa, para que você mude. Eu até hoje estou tirando o carrapicho da minha vida, sabe? Tirando sujeira, limpando, com a esponja do Espírito Santo. Vocês acham que eu sou certão? Não, eu tenho falhas, meu irmão. Eu sou pecador também, mas eu preciso me limpar todos os dias. E como que eu me limpo? Através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus. E aí, para a gente ir para o final, Deus queria habitar. Deus quer habitar na sua vida. Deus quer habitar dentro de você. Deus tem que ser o centro de todas as coisas. Quem é o centro da sua vida? Quem é o centro da sua vida? Deus tem que ser o centro da sua vida. A glória de Deus, ou a presença de Deus, quer habitar em você. A glória de Deus e a presença de Deus quer habitar em você. Receba isso na sua vida, meu irmão. O que é mais importante do que a presença de Deus? Ah, é estar em Dubai, é estar fazendo um cruzeiro, é estar milionário, é estar... Pois é, tudo isso vai ficar. Está aí uma novidade para você. Se Jesus voltar a arrebatar a igreja, tudo isso vai ficar. E quem se apegou a isso, vai ficar também. Desculpe dizer, é a palavra que diz. Quem é o seu Deus? A quem você está adorando? É as coisas ou ao Senhor? Quem é mais importante na sua vida? As pessoas, as coisas ou o Senhor? A quem você dá mais alimento é aqueles que vai se tornando dentro de você. Amém? Deus quer que você receba e encha da glória. O verso 34 que a gente leu no início diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor, a presença de Deus quer encher a tua vida. A glória de Deus. A glória de Deus, meu irmão, ela te protege. Olha o verso 38, o que diz? 40 a 38, diz assim: eu vou ler aqui na minha versão. Ali. De dia, a glória de Deus te dá direção. Olha o que a palavra diz: de dia a nuvem do Senhor repousara sobre o tabernáculo, e à noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Pode pôr a segunda imagem, por favor? O texto diz que de dia era nuvem, e à noite era a coluna de fogo. Olha lá. Deus cuida de você nos pequenos detalhes, meus irmãos. O fogo vinha do céu para iluminar, para dar direção para o povo à noite. Você tem direção no deserto, no escuro? Claro que não. Qual é o deserto que você está passando, que você não está vendo mais nada? Nenhuma esperança. Deus vai mandar uma coluna de fogo se for preciso, a teu favor, porque Ele te ama. E de dia Ele vai te dar nuvem, vai te dar sombra, descanso, porque Ele te ama. Ele amava aquele povo, Ele ama você. Ele não ama os animais, Ele não ama a árvore, Ele ama você. Você é a criação de Deus, a imagem de Deus. Ele criou você como imagem e semelhança dEle. Ele cuida de você, Ele ama você, Ele tem zelo por você. Ele manda o seu Espírito Santo para interceder com você, com gemidos inexprimíveis, a palavra diz. Quando você não consegue orar mais, quando você não consegue sair palavras, o Espírito Santo intercede por você, porque Deus te ama. Ele ama como o mundo nunca te amou. O mundo te desprezou, o mundo te usou, o mundo te descartou. Mas Jesus, venha, venha como estás.
mas não fica como estás, porque eu não vou deixar. Jesus transforma, Jesus muda, Jesus liberta, Jesus te ama como ninguém. Ele é aquele que te salvou, e a sua vida pertence a Ele, uma vez que você entregou a Jesus. Romanos 8 diz que nada pode separar do amor de Cristo, absolutamente nada, nem a morte, nem a nudez, nem o frio, nem a fome, nada pode separar você do amor de Cristo, uma vez que você tem essa fé em Cristo. Deus mandou a coluna de fogo, e Deus quer mandar a coluna de fogo na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Descansarei, pois sei que és meu. Aleluia. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei